Bem-vindos então ao nosso 31º estudo. E estamos surpresos aí com essas manchas, mas eu acho que vai dar para ver tudo. Como de costume, nós vamos começar o estudo com as perguntas, a revisão do que a gente aprendeu na semana passada. Então, vamos lá. Que nome Zacarias deveria dar a seu filho? Através do que o anjo disse a ele. João, esse deveria ser o nome do filho. Qual seria a responsabilidade de João? Preparar o caminho. Que caminho? Ele ia ser um manipulador de uma escavadeira? Preparar estradas? Que caminho ele ia preparar? Ele ia preparar o caminho do Messias. Ia preparar o povo para a chegada do Messias. De quem o filho de Maria seria descendente? De Davi. De Davi. De Davi. Na semana passada eu falei assim, o descendente eu queria ouvir a mulher, né? Descendente da mulher. Mas teve uma pessoa que disse ele falou, Davi. Porque o Salvador teve que nascer da linhagem de Davi. Por que tinha que ser um descendente de Davi, o Salvador? Porque a Davi foi prometido que o descendente dele seria o rei eternamente no seu trono. Né? Então foi uma promessa dada a Davi. Por que o Salvador precisou nascer de uma virgem? Vocês lembram? Muito bem. Qual foi a promessa que Deus fez que o Messias seria descendente da mulher? Lá em Gênesis 3,15, quando acontece a queda, aqui a queda de Adão e Eva, Deus já dá uma promessa a eles, que o descendente da mulher seria o libertador. Então, aqui estava nascendo de uma virgem, descendente da mulher, sem envolvimento do homem. Por que mais? Porque precisava ser de uma mulher sem a participação de um homem. Oi? Pureza de quem? Maria era pecadora? Como é que vocês sabem disso? Como é que vocês acusam ela disso? Ela chama Deus de Salvador? Muito bem. Então quem precisa de salvadores? Ou Salvador? Quem precisa? Quem está perdido? Maria estava perdida também, ela era pecadora. Mas por que precisava nascer de uma mulher sem a participação de um homem? Eu falei isso semana passada. Coloquem as cabeças a pensarem. Exatamente, Guilherme. Eu vou te dar um biscoito depois no final. Biscoito parece para cachorro, não? Vou te dar uma bala. Exatamente, para que ele não fosse um descendente de Adão, mas um filho de quem? Filho de Deus. Como deveria se chamar o filho de Maria? Jesus. Esse deveria ser o seu nome. O que significa o nome Jesus? Yahvé é salvação. Ou Yahvé salva. Jesus seria mais do que um simples homem? Seria? Por quê? Por que ele seria mais que um simples homem? Nós vimos isso semana passada. Ele seria só homem, isso? O que ele seria? Deus. O próprio Deus se faria homem. E por último, como Jesus poderia nascer sem um pai humano? Como isso? É algo impossível isso. Porque o Deus da Bíblia é um Deus que faz impossíveis. Por isso não precisa de um homem. Ele precisa de uma mulher para fazer um novo homem. Não? Onde é que vocês viram isso? Quando Deus criou o homem, Ele criou a partir de uma mulher? Criou do quê?
do barro. Por isso, Adão não tinha umbigo. Ele não vem de uma mãe. Então vamos lá. No estudo de hoje, nós vamos perceber mais uma vez que Deus sempre cumpre as suas promessas. Sempre. Mesmo que seja difícil ou impossível, como a gente viu, ainda assim Ele cumpre. Mesmo que pareça muito tarde, pareça até que Deus esqueceu da promessa, possa se passar milhares de anos, ainda assim Deus cumpre. E é interessante que Deus sempre cumpre as promessas dele nos mínimos detalhes. E na semana passada nós vimos que Deus prometeu a vinda de um mensageiro chamado João. Então, vamos ver hoje essa promessa cumprida. Lá em Lucas, o livro que nós estamos lendo, estudando, Lucas capítulo 1, versículo 57. Lucas capítulo 1, versículo 57. Eu vou ler então. Ao se completar o tempo de Isabel dar à luz, ela teve filha. Isso? Não, ele teve um filho, como Deus prometeu. Então Deus cumpriu aqui exatamente o que ele tinha falado para Zacarias, que ele daria a ele um filho homem, e esse menino deveria se chamar João. E foi exatamente assim que eles chamaram ele. Vocês conseguem lembrar de alguma promessa que nós já vimos aqui nos estudos? Que Deus fez e já cumpriu. Uma promessa que ele fez, assim como o de João, por exemplo, né? Ele prometeu que viria um filho, alguém que não podia ter filho. Isabel não tinha como ter filho, mas veio um filho. Foi uma promessa de Deus e se cumpriu. Quais outras vocês lembram que Deus falou e se cumpriu já? De Sara. Sara também teria um filho. E Sara podia ter filho? Não podia ter filho. Essa promessa foi a promessa também a Abraão, que Abraão teria muitos descendentes. E quando Deus prometeu isso para ele, ele já tinha quantos filhos? Nenhum. Deus prometeu para ele, você vai ter muitos descendentes. Ele não tinha nenhum filho. Difícil de acreditar, né? Mas não um Deus da Bíblia. Que outra promessa vocês lembram? Deus prometeu que traria um dilúvio. O povo teve tempo para ouvir sobre isso? Quanto tempo o povo teve? 120 anos. Noé advertiu eles ou não? Nós vimos que sim. Deus cumpriu? Cumpriu. O que mais vocês lembram? Davi não reinava, né? Que ele teria um descendente que reinaria para sempre no seu trono? Ele já cumpriu isso nos nossos estudos? Ainda não. Mas vai cumprir. Ah, tá, sim. Que o filho dele ia construir o templo. Isso, uma promessa da Bíblia, com certeza. A senhora está completamente cheia de razão. Salomão construiu o templo já. Já foi destruído, né? Vocês lembram que Deus prometeu que nenhum filho de Israel morreria se ele sacrificasse um cordeiro e colocasse o sangue dele na porta? Ele disse, se alguém fizer isso, ninguém vai morrer. Deus cumpriu? Sim. Então, vocês vão provavelmente lembrar de outras promessas e advertências. A gente sempre lembra de promessas, né? E lembra das coisas boas. Mas existem promessas que não são nada boas para nós. São promessas de castigo de Deus, de sua sentença, de seu juízo. E essas promessas ele também cumpre, e ainda outras há de cumprir. Então, depois do nascimento de João, Zacarias, ele foi tomado de uma imensa alegria. E nessa alegria que ele estava sentindo, ele foi inspirado por Deus a dizer algumas palavras muito importantes. Elas são tão importantes, as coisas que ele disse, que estão registradas na Bíblia. Então nós vamos ler do versículo 67 ao 79. E eu vou deixar cada pessoa que quiser ler um versículo, do 67 ao 79.
Lembram que é Zacarias que está dizendo isso. Vocês vão perceber sobre quem ele está falando. Eu vou ler o primeiro versículo. Seu pai Zacarias foi cheio do Espírito Santo e profetizou. Louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Ele promoveu uma poderosa salvação para nós, na linhagem do seu servo Davi. Como prometera desde a antiguidade, por boca dos seus santos profetas. Para nos libertar dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam. Para nos dar sua misericórdia dos nossos antepassados e lembrar sua santa aliança. Do juramento que fez a Abraão, nosso pai, Resgatar-nos da mão dos nossos inimigos, para os servirmos sem medo. Em santidade e justiça diante dele todos os dias. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos. Para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimir dos seus pecados. Por causa das ternas misericórdias de nosso Deus, pelas quais do alto nos visitará o sol nascente. Para brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas e na sombra da morte, e guiar nossos pés no caminho da paz. Muito bem. Zacarias, no momento que o filho dele nasceu, ele sabia de uma coisa. Ele tinha uma convicção, uma certeza. Se o mensageiro do Messias chegou, quem chegaria em breve? O Messias, o libertador. Esse termo Messias a gente nem tem usado, né? Eu vou explicar o que significa hoje. Mas o libertador estava próximo a chegar, e ele percebeu isso, Zacarias. Zacarias, ele via isso na própria palavra de Deus. Ele via a promessa do Salvador. Ele cria nisso, Zacarias. E pelo Espírito Santo, né, através do Espírito Santo e do Antigo Testamento, aqui vocês veem que ele citou muita coisa da Bíblia, inclusive ele citou sobre o que os profetas falaram, né, ali no versículo 70, como falara pelos seus santos profetas na antiguidade. Então, ele sabia que a vinda do Salvador estava próxima. E é interessante notar que tanto Zacarias como Isabel, mesmo sendo pais de uma criança tão importante, eles também precisavam de um Salvador. Mesmo ele sendo um sacerdote, alguém de elevada posição entre os judeus, alguém que trabalhava diretamente com Deus, mesmo ele tendo essa posição, ele precisava de um Salvador. Ele precisava todos os anos sacrificar animais para não ser punido pelos seus pecados. Agora, eu pergunto, por que eles precisavam ser salvos pelo Salvador? Se eles precisavam de um Salvador, por que eles precisavam ser salvos? Por serem pecadores? Sim, com certeza. Pecadores podem se salvar? Não? Será que a gente não consegue? Olha, a gente só precisa de uma boia quando está se afogando. Alguém que está nadando tranquilamente não vai ficar feliz se você jogar uma boia na frente da pessoa, na cara dela. Ela vai ficar brava com você. Mas se ela está desesperada, se afogando, pronta para morrer, a boia vai ser a primeira coisa que ela vai se agarrar. Somente alguém que não tem como se salvar vai se agarrar à boia. Somente pessoas que não podem se salvar precisam de um Salvador. Quem pode salvar, não precisa de Salvador. Agora os dois precisavam.
E nós? Será que nós precisamos de um Salvador? Será que alguém aqui pode salvar? Durante o tempo que nós vimos sobre o povo de Israel no Monte Sinai, nós tivemos um estudo inteiro destinado aqui aos 10 mandamentos. Lembram? Vocês ficaram com alguma esperança ainda depois daquele estudo? De se salvarem? Aos que estavam? Bom, certamente eu não fiquei com nenhuma esperança de me salvar. Então foi por isso que Deus planejou a vinda de um Salvador. Se pessoas não precisassem de Salvador no mundo, não viria um Salvador. Mas há porque a necessidade. Ele vem. Agora vamos ler novamente alguns versículos. Nós vamos ver algumas partes desse texto que nós lemos. Então vamos ler de novo, do 72 ao 75. E eu vou ler. Para mostrar sua misericórdia aos nossos antepassados e lembrar sua santa aliança, o juramento que fez ao nosso pai Abraão. Que juramento é esse? Resgatar-nos da mão dos nossos inimigos para o servirmos sem medo, em santidade e justiça, diante dele, todos os nossos dias. Abraão, ele tinha importância para esse povo? Sim. Por que ele tinha importância para esse povo? Aqui ele é citado, né? Deus fez uma promessa a Abraão. Qual era a importância de Abraão? De onde vem o povo judeu? De Abraão? Essa era a importância dele. Através dele é que vem esse povo todo. Então, aqui, ou melhor dizendo, lá, quando Deus prometeu a Abraão que traria um Salvador, Abraão nem sequer tinha um filho quando isso foi prometido a ele. Olhem só, em Gênesis 12, versículo 3, diz o seguinte: abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Agora vem, e por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Como assim? Como é que todos os povos da terra iam ser abençoados por causa de Abraão? E foi explicado aqui no estudo que isso aqui diz respeito ao descendente de Abraão. Através do descendente de Abraão, todos os povos da terra seriam abençoados. O libertador, né? Então, mesmo tendo se passado milhares de anos, desde que Deus prometeu isso aqui a Abraão, passou muito tempo e Deus estava prestes a cumprir. Às vezes, Deus parece aos nossos olhos tardar. Parece que Deus realmente esqueceu de alguma promessa. Mas mesmo que tarde, Deus nunca falha. E aqui ele está se mostrando, após alguns milhares de anos, que Deus é fiel. Vamos ver então o que Zacarias falou, movido pelo Espírito Santo, em relação ao seu filho João, no versículo 76. Aqui ele está falando com o João. E você, menino, está olhando para João e falando isso, será chamado profeta do Altíssimo, pois irá adiante do Senhor para lhe preparar o caminho. João, esse menino, esse filho de Zacarias, seria esse próprio mensageiro, esse próprio profeta, que foi prometido lá em Malaquias. Ele iria à frente do Salvador. Mas é interessante notar algo aqui. João, ele ia preparar o caminho para quem? Vamos ler de novo ali. E você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, pois irá adiante do Senhor para lhe preparar o caminho. Sobre quem está falando esse lhe aqui? Lhe preparar. O Senhor. Mas que Senhor se está em letra maiúscula? Alguma Bíblia que não está em letra maiúscula, o Senhor ali? Sabe por que está em letra maiúscula? Porque Senhor, como eu falei na semana passada, em grego, essa palavra aqui, Kyrios, sempre é uma referência a Deus. Então João ia à frente de quem? De Deus. Tá, mas como assim?
Ele não ia à frente do libertador? Aqui está dizendo que ele vai à frente de Deus. E na semana passada, eu expliquei sobre isso, que o próprio Deus, ele viria nos salvar. Agora, pergunto, por que o libertador precisava ser o próprio Senhor? Por que não podia ser um homem qualquer, descendente de Davi? Por que precisava ser Deus? Por que Deus tinha que vir e se fazer um homem? Por que isso? Eu vou responder isso, ou ajudar vocês a responder, através de algumas perguntas, tá? Vocês podem respondê-las. Quem livrou Noé e sua família do dilúvio? Deus. Quem livrou Isaac da morte quando ele estava pronto para ser morto? Quem livrou ele trazendo um carneiro no lugar dele? Deus. Quem livrou Ló da punição contra Sodoma e Gomorra? O anjo o próprio Senhor, embora tenha usado o anjo. Quem livrou Israel da escravidão do Egito? Deus. Quem livrou os israelitas da morte quando um exército furioso estava atrás deles e na frente havia um mar? Quem livrou eles da morte? O cajado de Moisés, isso? Segundo o filme bem moderno que tem agora, foi a espada dele. Quem livrou os israelitas da morte quando deu água e comida para eles num lugar totalmente deserto? Agora eu pergunto, por que Deus precisava vir para ser o libertador? Porque só Ele pode salvar o homem. O homem não pode se salvar. Vez após outra a gente vê isso. Precisava vir o próprio Senhor para salvar o homem. Não existe salvação em nenhum outro que não seja Deus. Como diz Isaías 43:11. Eu mesmo sou o Senhor, e além de mim não há o quê? Salvador algum. Existe um homem salvador? Não, o próprio Deus é salvador. Em nossos dias, nos tempos pós-modernos, as pessoas gostam de acreditar muito em si mesmas, né? Eu sou forte, eu posso, eu sou precioso. E assim nós tentamos nos sobrepor às outras pessoas através da nossa inteligência, da nossa beleza, dos nossos talentos, das nossas riquezas, do nosso poder. E é exatamente isso que Satanás quer para nós. Satanás quer que o homem pense que ele é autossuficiente. Quanto mais o homem pensar que ele é autossuficiente, que ele não necessita de nada, a não ser dele mesmo, mais longe de Deus ele está. Por que Deus vai se envolver na vida de alguém que não precisa de um Salvador? Deus não vai se envolver. Deus vai se envolver com aquele que precisa de um Salvador. Então, mesmo que um homem, uma mulher, seja a pessoa mais conhecida de todo o mundo, mesmo que seja a mais inteligente, mais rica, a mais bela, a mais poderosa, ainda assim, para Deus, isso não significa nada para a salvação. Essa pessoa continua perdida em seus pecados. Nada nesse mundo pode pagar o pecado a não ser o quê? A morte. Então somente Deus pode libertar a gente. O único Salvador dos homens é Deus. Vamos ver de novo, ou voltar ao texto e ver o que Zacarias continuou falando no versículo 77. Ele está falando sobre João, né? Fala que vai preparar um caminho. 77. Para dar ao seu povo o conhecimento da salvação, mediante o perdão
dos seus pecados. Quem vai fazer isso aqui não é João. Quem vai fazer isso aqui é o Senhor. Então o Senhor vai dar ao seu povo, porque João não tinha um povo, né? O conhecimento da salvação mediante o quê? O perdão dos pecados. O que Zacarias está dizendo aqui é que o Senhor ele ia mostrar ao povo como os pecados poderiam ser perdoados de uma vez por todas. Através do libertador isso seria mostrado. Agora, o que a gente já viu nesses estudos, né? E volta a uma velha questão, uma velha pergunta. Deus da Bíblia, Ele é justo? Ele é perfeitamente justo ou 99% justo? Perfeitamente justo. Um Deus perfeitamente justo pode perdoar um pecador completamente culpado? Pode perdoar? É justo isso? Não é justo isso. Então como é que Deus, que é justo, vai perdoar alguém se isso é injusto? Essa questão foi levantada aqui alguns estudos atrás, por um jovem que estava participando do estudo aqui. E ele falou, então como Deus vai fazer isso? E a minha resposta foi, nós veremos nesse estudo. Aguardem para ver como é que Deus solucionou isso. Mas vocês sabem de uma coisa, que o castigo pelo pecado é a morte. É só a morte. Isso aumenta mais ainda a nossa dúvida, né? Como Deus vai fazer para perdoar um pecador se só a morte pode ser paga? Só com a morte isso pode ser pago. Agora vamos ver então, novamente o versículo que diz: para dar ao seu povo o conhecimento da salvação. Essa salvação, ela é mediante o quê? Olhem o texto. Eu estou fazendo uma pergunta para o texto aqui. Se a sua versão é igual à minha, vai dar certinho. A salvação vem mediante o quê? O perdão dos pecados. É isso que diz na Almeida também? Não? Salvação mediante perdão dos pecados? Redimi-los. Isso, redimi-los é perdoá-los, né? Então, a salvação ela vem mediante o perdão. É preciso que Deus perdoe o pecador para haver salvação. Sem perdão, não há salvação para o pecador. Então vamos ver como Deus vai fazer isso para resolver essa questão de perdoar o pecador e ainda assim continuar santo e justo. Vamos voltar aí para os versículos 78 a 79. Por causa das ternas misericórdias de nosso Deus, pelas quais do alto nos visitará. Quem visitará? O sol nascente. O que o sol nascente vai fazer? Para brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas e na sombra da morte. E fazer o que mais? Guiar nossos pés no caminho da paz. O libertador, pessoal, ele ia surgir como o nascer do sol. Aí você pergunta, como assim o nascer do sol? Se você está na sua casa, bem tranquilo, deitado na sua cama, confortável, não faz muita diferença o nascer do sol para você. É um sinal de... traz ânimo para a gente ver que tem sol, né? Que não está chovendo. Mas não traz grande alegria. Agora imagine o seguinte, que você não está na sua casa, na sua cama confortável. Você está no final de uma tarde, passeando numa floresta, num bosque, um lugar que você não conhece. Então você está explorando esse lugar. E você está ali tão distraído com tudo que vê, a beleza que vê, que de repente percebe que está perdido. E aí você tenta desesperadamente procurar a volta, porque sabe que vai escurecer. E você tem medo de aranha, de cobra, ou o que a escuridão pode oferecer. E cada vez que você mais procura, menos luz tem à sua volta. Até que você está envolto em completo breu. Qual é a coisa que você mais vai esperar durante toda aquela noite? O nascer do sol.
Você agora não está só perdido. Você não faz ideia do que tem à sua frente. E você precisa do sol. Da mesma forma como essa ilustração, quando Adão e Eva pecaram, eles deixaram o conforto que existia em Deus, a proteção que existia em Deus, a segurança que havia no jardim, e caíram nas trevas. Sem a proteção de Deus, onde Satanás podia atacar eles e os seus descendentes em qualquer momento. Onde o homem está desprevenido para isso. Até hoje, nós somos descendentes de Abraão e até hoje, Satanás tem atacado a humanidade. Agora, pelas ternas, olha o que diz ali o 78, pelas ternas misericórdias de nosso Deus, Ele está enviando o libertador para nos tirar da escuridão. E essa escuridão representa para nós a separação de Deus. Por estarmos separados de Deus, nós estamos em trevas. Nós não conseguimos nem mesmo entender a Deus sem Ele nos revelar, sem a luz de Deus entrar nos nossos corações. Nós precisamos dessa luz que é o Salvador. Quantos sóis precisam para iluminar a Terra? Um só. Um só ilumina o mundo todo. É o suficiente já? Sem mais que um, seria terrível para nós. Da mesma forma que um só sol ilumina toda a Terra, apenas um libertador traria luz para todos os povos do mundo. Por isso, nós não precisamos de vários libertadores, um para cada povo. Nós precisamos de apenas um libertador. Vamos ver o que diz no versículo 80 agora, o qual nós não lemos antes. E o menino, João, crescia e se fortalecia em espírito, e viveu no deserto até aparecer publicamente a Israel. João, então, ele morou no deserto, até que chegou a hora dele trazer a mensagem de Deus para o povo, provavelmente na sua fase adulta já. E quando ele foi levar essa mensagem ao povo, essa mensagem era para preparar o povo para confiar no libertador, que viria logo após ele. João, esse João aqui, ele cria em Deus. Ele sabia que era pecador. Ele sabia que não podia se salvar. Ele sabia que precisava do Salvador. E João, pessoal, ele foi o último profeta a anunciar a vinda do Salvador. Ele teve essa honra de ser a última pessoa que falaria antes do próprio Deus. E primo de Jesus, né? E ele era quase aí um primo, né? Um primo distante de Jesus, por causa do parentesco das mães, né? Vamos abrir agora num texto novo, no primeiro versículo do Novo Testamento, lá no livro de Mateus, capítulo 1. Primeiro versículo do Novo Testamento, dois primeiros, na verdade. Capítulo 1 de Mateus, nós vamos ler os versículos 1 e 2. Registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Aqui nós vemos, nesses dois versículos, que o libertador seria descendente, e aqui está sendo citado quantos homens? Quais são os nomes que estão sendo citados aqui? Abraão, Isaque, Jacó, Judá. Por que Judá? Porque Davi era descendente da tribo de Judá, do próprio Judá, né? E quem mais é citado? No primeiro ali, versículo? O próprio Davi. Esses quatro homens, Davi, Abraão, Isaque e Jacó, receberam promessa de que o descendente deles seria o libertador.
E isso durou, essa promessa, ela se estendeu durante muitos anos. Mas finalmente, o libertador estava às portas. Essa foi uma das promessas que Deus fez no Antigo Testamento, com a qual a gente viu, sobre o que aconteceria com o libertador. Mas os profetas todos, eles falaram de várias coisas que aconteceriam com o libertador. Opa, esse aqui não era para estar aqui. O que Deus disse que aconteceria ao libertador? Faltou o que ele? Então nós vemos aí no texto de Isaías, capítulo 9, versículo 7. Vamos lá ver, Isaías. Isaías, capítulo 9. Versículo 7. Vou ler. E ele estenderá o seu domínio, e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Essa promessa aqui, ela diz respeito a quem? Olha o que diz o versículo 6, que a gente leu na semana passada. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo está sobre os seus ombros, ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Esses 4 nomes diz respeito a quem? A Jesus, como nós vimos na semana passada. Por isso, esse texto do versículo 7 também está falando de Jesus. É uma continuação. E ali nos é dito que ele será o quê? Versículo 7. Qual é a parte principal aí no versículo 7? Qual é o tema principal desse versículo sobre o libertador? Que ele seria um descendente de Davi e que reinaria. Esse é o tema principal aqui. Então, uma das promessas em relação ao libertador seria que ele seria um descendente de Davi. Agora eu pergunto, isso se cumpriu? Em que texto? Em Mateus 1:1. Em Mateus 1:1, nós vemos o cumprimento dessa profecia. Essa profecia foi feita aproximadamente 700 anos antes de Jesus. Então, Jesus, ele seria chamado também de Cristo. Por que Jesus Cristo? Cristo não é um sobrenome. Cristo é um título. Como assim um título? Vou explicar. Cristo é uma palavra grega que significa ungido. Ajudou muito, né? Jesus ungido. O que quer dizer isso? Vou explicar para vocês que ungido em hebraico é Messias. Ajudou? Então Messias e Cristo é a mesma coisa, ungido. Mas sabe por que ungido? Porque no Antigo Testamento, sempre que alguém era colocado sobre uma posição muito importante, essa pessoa era ungida. Davi, ele foi ungido para ser rei. Os profetas, alguns deles eram ungidos para ser profetas. Todos eles foram ungidos por Deus. Alguns de uma maneira física, por outra pessoa. Os reis precisavam disso e os sacerdotes também. Agora olha que interessante. Jesus, é isso só botando aí, né? O ungido de Deus, ele teria uma tarefa muito especial. E a tarefa dele seria como de um profeta, de um sacerdote e de um rei. Jesus, o ungido de Deus,
ele precisava ser um profeta, um sacerdote e um rei. Ele era um profeta de Deus, sabe por quê? Eu já expliquei aqui o que quer dizer profeta, né? Vocês lembram? O que é um profeta? Nada mais é do que alguém que fala o que Deus falou para ele. É isso, simples. Profeta não é aquele louco que sai dizendo o que vai acontecer no futuro. Ele fala também o que vai acontecer no futuro, mas porque Deus revela para ele. Então o profeta é um porta-voz de Deus. Jesus, ele seria o maior profeta, o maior porta-voz de Deus. Por que ele seria o maior porta-voz de Deus, Jesus? Porque seria o próprio Deus. Não existia ninguém melhor que ele para falar o que Deus queria falar. Ele também seria o último sacerdote. Vocês lembram qual era a função do sumo sacerdote? Uma vez por ano, o que ele fazia? Ele entrava no Santo dos Santos, um lugar que os homens não podiam entrar de forma nenhuma. E ao entrar lá, o que ele tinha em mãos? Uma bacia com o sangue do animal sacrificado. E esse sangue era feito o quê? Era jogado sobre a tampa da arca. E com isso o pecado, ele era adiado, a punição dele. Então Jesus, ele seria o último sumo sacerdote. Ele faria um sacrifício no Santo dos Santos, que seria o último. E ele também seria um rei. Ele seria um rei porque ele seria o descendente de Davi. O descendente de Davi. Um rei eternamente. Então Jesus, ele foi prometido como Cristo. Entendem isso? Cristo é o título de ungido de Deus. Então Jesus, e aí quando a gente lembra Cristo, você pode lembrar Jesus profeta, Jesus sumo sacerdote e Jesus rei. Essas três coisas estão dentro de Cristo. Agora você descobriu que não é um sobrenome de Jesus. E por fim, Jesus seria o grande salvador dos pecadores. É isso que Jesus seria. Seria apenas um libertador para o mundo inteiro. Conclusão. Deus cumpre suas promessas. Hoje nós vimos uma promessa cumprida. Qual delas? O mensageiro João, né? Vocês leram ali, não valeu. O mensageiro João foi enviado. E somente ele pode libertar os homens de seus pecados. Somente Deus. Vamos às perguntas então. Agora é hora de você se acordar, se concentrar. Que tarefa Deus planejou para João? A gente leu ali no versículo, não está mais aqui, mas o versículo que Zacarias fala sobre o seu filho. Qual seria a tarefa dele? Preparar o caminho do Senhor. Exatamente. O que Zacarias disse que o Salvador vindouro faria? Lembrando aí do que a gente leu em Mateus ali, do 67 ao 79, se não me engano. Dentro desse texto, as coisas que eu conversei com vocês, mostrei. O que Jesus faria então? O que o libertador faria? Baseado nesse texto. Ele daria ao povo conhecimento da salvação. Muito bem. O que mais? Ele ia resolver de uma vez por toda o perdão dos pecados. O que mais? O que ele seria? Olhem o texto aí e vão tirando suas ideias. Talvez aí uma última citação, versículo 79, o que diz? Ou final de 78, ele virá como um sol nascente. Como assim virá com o sol? O que quer dizer que ele vai vir como um sol?
Ele vai vir brilhando, é isso? Luz. Que luz? Para que luz? Hã? Para iluminar quem? Só nas trevas. Os que estão nas trevas. Quem está nas trevas? O povo, né? Que povo? Os pecadores. Nós estamos nas trevas. O Salvador viria para iluminar o caminho da paz, é dito aqui. O caminho da paz com Deus. Apenas o Salvador poderia iluminar. 3. Como Zacarias sabia a respeito do que o Salvador iria fazer? Como é que ele sabia disso? Dois meios, então, que ele soube o que o libertador faria. Através do quê? Da palavra de Deus, o Antigo Testamento e o Espírito Santo revelando a ele. Versículo 4. Pergunta 4. É verdade que existem salvadores diferentes para cada povo de cada parte do mundo? Lembra que eu falei? Não existe isso. Apenas um Salvador. O que a palavra Cristo significa? Sobrenome, isso? Ungido, exatamente. Significa ungido. Jesus foi separado por Deus para 3 tarefas especiais. Quais são essas tarefas? O último sumo sacerdote, um profeta e a terceira, um rei. Jesus seria um rei. Que famoso rei judeu era um antepassado de Jesus? Davi, muito bem. Está muito esperto. O que a palavra Messias... agora eu peguei vocês. O que a palavra Messias significa? Muito bem. Em que língua? Messias é hebraico. Cristo é grego. Por que essa diferença? Porque Messias, a língua hebraica, era a língua do povo judeu. E grego foi a língua que foi escrito o Novo Testamento. Então ele é chamado de Cristo. Mas quer dizer a mesma coisa. Então aqui continua na língua de Cabo Verde. Continua, que lá é o português também, de Portugal. Até dia 13 de dezembro, às 20 horas, se Deus quiser.